Hoje tivemos algumas bravatas do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Onde ele diz que o Supremo Tribunal Federal ele não faz ativismo judicial, né? E ele não gosta que as pessoas critiquem o Supremo Tribunal Federal por acharem isso, né? As pessoas não podem mais nem criticar o que elas estão achando. O que é um absurdo, né? Porque de 10 anos para cá nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal agindo de uma forma, no mínimo, questionável, né, Maurício? Sem dúvida, né? Esse comentário do Barroso aí de que o tribunal não faz ativismo, bom, Barroso, né, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem acumulado, né, ao longo dos últimos anos, diversos episódios de manifestação política, né, de manifestação estritamente política, né, fora dos autos, né, em entrevistas, em palanques estudantis. Congressos. O editor pode colocar aí congressos, dando palestras no exterior. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Manifestando acerca de políticas públicas, de temas completamente estranhos, né, à atuação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Se a gente abrir a Constituição e ver as competências constitucionais do Supremo Tribunal Federal, em nenhuma das alíneas que compõem lá a competência do Supremo, está prevista, né, esse tipo de coisa, né, esse tipo de atuação em palanque político, em manifestação fora dos autos. Então, o ministro Barroso, assim, ele tem acumulado uma série de episódios, eu diria até em número muito superior aos demais colegas, né? Ele, enquanto cidadão, né, ele tem o direito dele ter a ideologia dele, todos nós temos, mas ele exterioriza isso, né? Como ministro. Isso para o ministro, como ministro, né, usando a toga, né, e isso de fato é muito ruim, né, para a imagem do Supremo Tribunal Federal. E assim, agora ele se manifestar aí nessa reportagem dizendo que parece que foi um voto dele, né, e a reportagem pegou um trecho de que o Supremo não atua de forma ativista. Bom, o Supremo atua de forma ativista e aí nem por culpa do Barroso, já atuava antes dele, já em uma série de episódios. O Supremo tem atuado de forma ativista desde a redemocratização do país. É um fenômeno que vem se gradativamente crescendo, né, ao longo dos anos, e é aquilo, né, o Supremo ele não se abstém mais de julgar, né, o que lhe é demandado. Então, assim, os partidos menores de representação minoritária no Congresso vão lá, postulam no Supremo qualquer tipo de demanda que lhes afete de alguma maneira, e o Supremo não se abstém mais de julgar, ele julga tudo. E ele julga com efeitos, né, além do que deveriam ser julgados, né? Então ele estende os efeitos das decisões, utilizam instrumentos jurídicos para isso, né, hermenêuticos que eles mesmos desenvolvem. Então esses instrumentos foram muito bem engendrados aí ao longo dos anos, e o Barroso é o estereótipo, né, disso, né? Então dizer que não atua de forma ativista é realmente uma piada. Ele diz que não é justo criticar as críticas, verdade, né? Não é justo criticar o Supremo, né, com base nisso, né? Por aplicar a Constituição. Por aplicar a Constituição, veja só. Então, assim, a percepção da sociedade no geral é uma percepção negativa, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. E, assim, nós temos, né, diversos exemplos aí de pessoas que padeceram de censura prévia, né, jornais que foram censurados, redes sociais que foram derrubadas, redes sociais de pessoas individuais e a rede social também, né, que foi derrubada. O Barroso achar que a sociedade civil não deve criticar a atuação de funcionários públicos, que são, né, os ministros, eles são funcionários públicos, né.
Eles recebem dinheiro público para atuar, para defender a Constituição. Então, achar que a sociedade civil organizada não possa criticar, né, da forma que for, ainda que saudável, ainda que áspera, que ríspida, né, é um absurdo, é um outro absurdo. É mais um episódio de ativismo, né? É mais um episódio de extrapolação, né? O próprio Barroso pediu uma coluna no Estadão aí há pouco tempo atrás, para dizer na coluna de que o Estadão estava criticando o Supremo mais do que deveria. Quer dizer, o Estadão, no exercício, né, de jornalismo, criticando a atuação da corte, o Barroso se incomoda com isso, pede uma coluna no Estadão para se defender, para defender a corte. Fala, não, vocês não podem ficar criticando isso. Quer dizer, eles entraram numa psicose, né, cara, que é realmente inacreditável, né? E de fato, inclusive, eu pedi para o nosso editor colocar aí, né, o custo do Supremo Tribunal Federal do país, né, que foi ano passado, salvo engano, 189 milhões de dólares. Custo do Supremo Tribunal, não estou falando do Judiciário, estou falando do Supremo Tribunal Federal. Colocar na tela, né? Sem colocar o TSE, né? Supremo. Não, do Supremo Tribunal Federal, 189 milhões de dólares, né? O custo da monarquia britânica, em comparação, salvo engano, deu 149 milhões de dólares. Ou seja, o Supremo ele custa mais do que a monarquia britânica. Você acha que tem cabimento, né? Como que esse país vai andar? O dólar tá barato demais, né? Tá barato demais o dólar a R$6. Isso é inflação pura, né? Um custo desse, saindo dos cofres da União, é inflação pura, né? Porque é um gasto vinculado. Esse tipo de gasto, por exemplo, o Roberto Campos Neto ou o Galípolo, agora na atuação da presidência do Banco Central, quando eles aumentam a taxa de juros, eles não conseguem conter esse tipo de gasto. Eles contêm o gasto de nós, né? O meu gasto, o seu gasto, porque a gente vai olhar o preço do café, vai falar, pô, o café tá R$30, se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Legal, ele conteve o nosso gasto. Só que o Barroso tem dinheiro para comprar o café, ou seja, é um gasto, ele vai receber aquele dinheiro para sempre, é um gasto vinculado da União, entende? Sim. Ou seja, ele vai comprar o café, a inflação vai continuar, porque eles estão gastando, quem não está gastando é a gente. Então tá aí, o custo do Supremo, o Barroso também pode achar que a gente não deve criticar isso, mas enfim, é dinheiro público, né, gasto público, né. E lembrei de um detalhe, a Corte Suprema do Reino Unido, se não me engano, foi 9 milhões de libras que eles gastaram. Né? Então a gente tem o Supremo Tribunal Federal que gastou 189 milhões de dólares e a Corte Britânica gastou 9 milhões de libras. Aí eu deixo a conclusão aí para os nossos ouvintes aí, o que eles acham. Fica a reflexão aí para vocês, né? Se eles acham que devem tecer algum tipo de crítica do Judiciário brasileiro. É isso aí. Com o barulho um abraço a todos. Com o barulho da moto nós encerramos. Um grande abraço. Um forte abraço.